Êxodo, capítulo 29. E isto é o que lhes farás para consagrá-los, para que sejam meus sacerdotes. Toma um bezerro das vacas, e 2 carneiros sem mácula, e pães sem levedura, e tortas sem levedura amassadas com azeite, e massas sem levedura untadas com azeite. Tu os farás de boa farinha de trigo, e os porás em um cesto, e no cesto os oferecerás, com o bezerro e os 2 carneiros. E farás chegar Arão e seus filhos à porta do tabernáculo do testemunho, e os lavarás com água. E tomarás as vestiduras, e vestirás a Arão a túnica e o manto do éfode, e o éfode, e o peitoral, e lhe cingirás com o cinto do éfode, e porás a mitra sobre sua cabeça, e sobre a mitra porás a coroa santa. E tomarás o azeite da unção, e derramarás sobre sua cabeça, e lhe ungirás. E farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. E lhes cingirás o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, e terão o sacerdócio por estatuto perpétuo, e encherás as mãos de Arão e de seus filhos. E farás chegar o bezerro diante do tabernáculo do testemunho, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do bezerro. E matarás o bezerro diante do Senhor à porta do tabernáculo do testemunho. E tomarás do sangue do bezerro, e porás sobre as pontas do altar com teu dedo, e derramarás todo o demais sangue ao pé do altar. Tomarás também toda a gordura que cobre os intestinos, e o redenho de sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Porém consumirás a fogo fora do acampamento a carne do bezerro, e seu couro, e seu excremento, é expiação. Também tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás seu sangue, e salpicarás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em pedaços, e lavarás seus intestinos e suas pernas, e as porás sobre seus pedaços e sobre sua cabeça. E queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto ao Senhor, cheiro suave, é a oferta queimada ao Senhor. Tomarás logo o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás de seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas de seus filhos, e sobre o dedo polegar das mãos direitas deles, e sobre o dedo polegar dos pés direitos deles, espargirás o sangue sobre o altar ao redor. E tomarás do sangue que há sobre o altar, e do azeite da unção, e espargirás sobre Arão, e sobre suas vestiduras, e sobre seus filhos, e sobre as vestimentas destes, e ele será santificado, e suas vestiduras, e seus filhos, e as vestimentas de seus filhos com ele. Logo tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre os intestinos, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagrações, também uma torta de pão, e uma massa amassada com azeite, e um bolo do cesto dos pães ázimos apresentado ao Senhor, e o porás tudo nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e o mexerás agitando diante do Senhor. Depois o tomarás de suas mãos, e o farás arder sobre o altar em holocausto, por cheiro agradável diante do Senhor. É a oferta acesa ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que foi imolado para a de Arão, e o mexerás por oferta agitada diante do Senhor, e será porção tua. E separarás o peito da oferta mexida, e a coxa da santificação, o que foi mexido e o que foi santificado do carneiro das consagrações de Arão e de seus filhos, e será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a porção elevada, e será tomada dos filhos de Israel de seus sacrifícios pacíficos, porção deles elevada em oferta ao Senhor. E as vestimentas santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para ser ungidos com elas, e para ser com elas consagrados. Por 7 dias as vestirá o sacerdote de seus filhos, que em seu lugar vier ao tabernáculo do testemunho a servir no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás sua carne no lugar do santuário. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, à porta do tabernáculo do testemunho. E comerão aquelas coisas com as quais se fez expiação, para encher suas mãos para ser santificados, mas o estrangeiro não comerá, porque é coisa santa. E se sobrar algo da carne das consagrações e do pão até amanhã, queimarás ao fogo o que houver sobrado, não se comerá, porque é coisa santa. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme todas as coisas que eu te mandei,
por 7 dias os consagrarás. E sacrificarás o bezerro da expiação em cada dia para as expiações, e purificarás o altar em havendo feito expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Por 7 dias expiarás o altar, e o santificarás, e será um altar santíssimo. Qualquer coisa que tocar ao altar, será santificada. E isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de ano cada dia, sem interrupção. Oferecerás um cordeiro amanhã, e o outro cordeiro oferecerás à queda da tarde, também 1/10 parte de um efa de boa farinha amassada com a 4ª parte de um rim de azeite prensado, e a libação será a 4ª parte de um rim de vinho com cada cordeiro. E oferecerás o outro cordeiro à queda da tarde, fazendo conforme a oferta da manhã, e conforme sua libação, em cheiro de suavidade, será a oferta acesa ao Senhor. Isto será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, no qual me encontrarei convosco, para falar-vos ali. E ali testificarei de mim aos filhos de Israel, e o lugar será santifiquei com minha glória. E santificarei o tabernáculo do testemunho e o altar, santificarei também a Arão e a seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. E habitarei entre os filhos de Israel, e serei seu Deus. E conhecerão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar em meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.